A constipação intestinal ou a prisão de ventre é uma doença provocada principalmente pelo consumo insuficiente de fibras. Porém, outros aspectos também são importantes para manter um bom funcionamento do intestino. Confira na reportagem as dicas de uma nutricionista. A alimentação pode influenciar no bom desempenho do intestino, mas como e quais alimentos podem contribuir para que seu intestino funcione bem? Para isso, fomos tirar as dúvidas com Daiane, que é nutricionista. A constipação intestinal é quando a pessoa está com um trânsito intestinal comprometido. E aí, no popular, é o intestino preso, né? Que muitas vezes a pessoa tem dificuldade para evacuar, né? Muitas vezes ela fica 3, 4, uma semana sem ir ao banheiro. E aí acaba causando alguns desconfortos, principalmente desconforto na região abdominal, né, maior estufamento, a pessoa fica mal-humorado, começa a sentir dores, e isso acaba sendo um problema quando é uma constipação crônica, quando a pessoa ela tem seguidas, né, várias vezes, essa constipação, o intestino preso. Normalmente, essa questão é mais do consumo alimentar, né? Porque a constipação intestinal ela pode ser também devido ao hábito alimentar, né? Muitas vezes a pessoa ela tem o hábito de consumir mais alimentos ultraprocessados e uma alimentação pobre em fibras. As fibras são essenciais para um trânsito intestinal adequado. Quando a pessoa ela tem um consumo alimentar pobre em fibras, ela acaba contribuindo também para o intestino preso. Então, a gente sempre recomenda uma alimentação equilibrada, né? Mas também uma alimentação rica em fibras, que é aveia, alimentos integrais, verduras, legumes, folhosos, que contribuem para um trânsito intestinal adequado. E também é imprescindível o consumo de água, porque mesmo se a pessoa ela consome grande quantidade de fibras, ela precisa da água para ajudar na formação do bolo fecal, ajudar com que hidrate as fezes e aí ela tem um trânsito intestinal legal. Caso o problema persiste, o correto é procurar um profissional. Quando a constipação ela é crônica, o recomendado é procurar um profissional da área de saúde, um médico ou nutricionista, para poder avaliar, né? Muitas vezes pode estar, sim, associado à questão da alimentação, mas também a questão de medicamentos, ou até outros fatores que podem até mesmo agravar na questão da saúde. E vale lembrar que a saúde intestinal ela é um dos fatores mais importantes para a saúde do indivíduo, porque o intestino ele tem uma função que a gente chama de ligação de eixo cérebro-intestino, porque o intestino também ele tem milhões, bilhões de neurotransmissores. E aí o intestino ele tem ligação direta com o cérebro, né? Então é importante a saúde do intestino estar adequado para que a saúde do indivíduo também esteja. Importante a alimentação, né? Além de fibras, a gente tem também o chamado modulação intestinal, que é reequilibrar, né, a microbiota intestinal. Então, se a microbiota intestinal ela está em desequilíbrio, né, os micro-organismos que vivem na microbiota intestinal eles estão em desequilíbrio, então há mais propensão de aumento de bactérias que a gente chama maléficas para o ser humano, e as benéficas elas acabam reduzindo. Então a modulação intestinal ela ajuda não somente na constipação intestinal, mas também outros fatores, até mesmo fatores de estresse, ansiedade, imunidade. E também a questão do metabolismo. Então, é importante cuidar da saúde intestinal, né, porque ela contribui para a imunidade, para a saúde do indivíduo. A nutricionista dá dicas ainda de alimentos que podem ajudar. Os alimentos que auxiliam na modulação intestinal, a gente tem os chamados probióticos, né, que são alimentos fermentados, como iogurtes, kefir, o kombucha, e também a gente tem os prebióticos,
que são carboidratos não digeríveis, né, que também podem ser fermentados, que ajudam também na modulação intestinal. Esses carboidratos a gente pode encontrar, né, esses prebióticos a gente encontra na banana verde, a mais conhecida como biomassa de banana verde, na beterraba, na cebola, no alho. Então, por isso que uma alimentação equilibrada, uma alimentação rica em fibras, verduras, legumes, é recomendado não somente para ajudar na constipação intestinal, mas também no reequilíbrio da flora intestinal.